Desde sexta-feira, a Justiça liberou a campanha eleitoral dos candidatos que disputam uma cadeira nas eleições deste ano. O que ainda não são claras são as regras. A divulgação pela internet é uma dúvida, considerando que no Brasil, segundo o Ibope, são mais de 50 milhões de usuários ativos na rede, então é bom ficar atento. Para esclarecer o que é permitido, nós conversamos com o especialista em marketing, Leandro Groppo. Leandro, bem-vindo aqui ao MGTV Primeira Edição. A rede é um filão, então, para a divulgação não só dos candidatos, mas para marca, para produtos, o que quer que seja. Porém, é preciso cuidado. Com certeza. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Tem que ficar bem claro que a internet é uma ferramenta de comunicação. E como ferramenta, ela é um meio. E o meio não substitui o quê? Que é o fim, que é a mensagem. Então, todo candidato tem que ter relevância na mensagem. Ele tem que passar aquilo que ele representa, o que ele é. Então, o que importa mais do que a ferramenta é a mensagem que ele tem a passar. Nesse caso, né, nós estamos falando assim, ainda tem muitas são as dúvidas, né, sobre o que pode, o que não pode, porque a internet, ela, como você disse, é uma ferramenta muito ampla. E isso, de repente, o candidato ele pode ficar meio perdido nessa questão. Como fazer para que isso não aconteça? Sim, ele tem que ter, primeiramente, posicionamento, tá? Então, ele tem que saber o porquê que ele está lá e quem é o eleitor dele. Que mensagem que ele quer passar e de que forma que ele vai atingir. A partir desse momento que ele se posiciona, ele vai saber quais as ferramentas dentro da internet que ele deve utilizar. Eu tenho dúvida nos dois sentidos. Por exemplo, então é permitido fazer propaganda na internet? Ele pode falar o que ele quiser ali naquele espaço? E tem o outro lado também do usuário, que acaba compartilhando, dividindo aquela informação. Ele passa também a ter responsabilidade por aquele conteúdo? Com certeza. É permitido desde o dia 6 de julho fazer propaganda pela internet, em qualquer site, desde que vinculado ao candidato, partido ou coligação, ou de qualquer pessoa. O que não é permitido é propaganda paga. Tá? Então, propaganda paga, independente do site ou da forma que é veiculada, é proibido. Outra coisa que é proibido é a veiculação de propaganda, seja ela paga ou não, em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e sites de órgãos oficiais, também é proibido. Leandro, você tem percebido muitas pessoas que utilizam dessa ferramenta, dessa rede social, para poder levar em benefício próprio, tipo assim, lucrar com isso? Isso acontece? As pessoas lucrarem com isso, ou seja, divulgam alguma coisa no site, ou até mesmo nas redes sociais dela e cobra por isso? Tem sim. Agora, o que tem que ficar claro na política, na comunicação política, é como eu falei antes, a questão da relevância da mensagem. Qual é a mensagem que o candidato tem a passar? É isso que tem que ficar bem claro, porque a partir daí ele deve saber o que deve ou não ser feito. Outra coisa que é proibida, por exemplo, é a cessão ou venda de cadastros. Aquele famoso spam de e-mail. Isso é proibido. Da mesma forma que o envio de qualquer tipo de mensagem eletrônica é obrigatório que tenha a forma de descadastramento por parte de quem o recebe. Caso contrário, quem enviou tem 48 horas para descadastrar, aquele que faz essa opção, e fica sujeito a multa de R$100 por mensagem. Ou seja, em caso de 100 mensagens, uma multa de R$100 mil, o que com certeza inviabilizaria muitas campanhas por aí. Eu ainda fico em dúvida em relação ao usuário, quem tem muitos seguidores, por exemplo, ou até que tenha poucos seguidores, não importa, essas mensagens já começam a chegar, é foto, é mensagem indireta e até mesmo as mensagens diretas, ele tem responsabilidade, se ele compartilhar, ele tem que deletar ou não, ele pode apoiar esse candidato? O que o usuário pode fazer em relação a tudo isso? O usuário pode pedir o voto e o não voto. Ele pode falar, então, de forma... Não vote. Vote no fulano ou não vote no ciclano. Desde o dia 6, sim. A grande questão na internet é que é vedado o anonimato. Desde que seja uma pessoa física existente, natural, não seja um fake, como se diz na internet, ela é permitida e assume a responsabilidade daquilo que ela diz. Então tem um detalhe, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, o meu, o da Vanessa. Se a gente recebe a mensagem de um candidato, a gente não quer votar, a gente pode colocar que a gente não quer. E aí o que acontece? Ele mandou com uma intenção de que aquilo se propagasse para as outras pessoas, mas se propagou ao contrário, isso pode?
Com certeza, ele é obrigado a colocar uma ferramenta de descadastramento, independente do tipo da mensagem. Caso contrário, ele vai ser, pode receber multa, né? Agora, tem que ficar bem claro o seguinte, que esse tipo de mensagem de spam, como a gente diz, né, o lixo eletrônico, ele não tem efetividade. Por quê? Porque a internet é interação, é conversa, é diálogo. Não é um canal fechado onde ele fala e não escuta. O candidato que entra na internet, ele tem que estar preparado para escutar, para entrar em diálogo. E, com certeza, para responder questionamentos ou críticas, ele tem que estar preparado para isso. Bom, nós conversamos então com o especialista em marketing, o Leandro Groppo. Leandro, muito obrigada pelos esclarecimentos e eu tenho a impressão que esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga, porque é muito confuso, né? Obrigado. Com certeza, eu que agradeço. E nós